Olá, queridos amigos do nosso canal Parábola Explicada. Eu sou o Padre Cleiton Silva e nós estamos iniciando uma série sobre as parábolas de Jesus. O que são as parábolas? Por que Jesus falava e usava tantas parábolas? Porque às vezes é difícil a gente compreender as parábolas de Jesus. Ou porque talvez elas possam ter, ao mesmo tempo, tantos significados. Eu gostaria que você acompanhasse essa série. Provavelmente os vídeos serão um pouco mais longos do que tenho procurado fazer, mas até porque a explicação ela exige um pouco mais de tempo. Então, te digo de verdade, né? Procure assistir esse vídeo quando você tiver condições de se concentrar. Não é apenas um vídeo para divulgar uma frase, uma ideia, mas serão vídeos que vão nos colocar numa espécie de curso bíblico sobre as parábolas de Jesus. Qual é a parábola que você mais gosta? Procura depois essa parábola no Evangelho, deixa anotada, deixa aí num comentário, para que você possa fazer uma pergunta e depois eu ter condições de te responder. Então, nós vamos iniciar pelo Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Então depois procura na sua Bíblia, se agora você tiver um tempinho, já abra sua Bíblia no capítulo 13. E diz assim: Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Aqui é um primeiro elemento em que a gente percebe Jesus falando à multidão, mas falando em parábolas. Quando aqui é uma comparação que ela adianta o entendimento, mas a gente poderia dizer que, assim como Moisés precisa conduzir o povo no deserto para chegar à terra prometida, as parábolas de Jesus, elas também têm uma certa função de filtro. Nem todos que entraram no deserto chegaram à terra prometida. Nem todo mundo que lê a parábola consegue perceber o sentido dessa parábola. Alguns ficam no deserto dessa parábola. Então, assim como para Moisés, o deserto preparava, educava o povo à terra prometida, as parábolas de Jesus, elas abrem aos discípulos o entendimento do reino de Deus que está presente entre nós, mas se mostra de maneira escondida. É um pouco esquisito dizer que ele se mostra de maneira escondida, mas é uma situação bastante paradoxal. A parábola, ao mesmo tempo que ela revela, mas ela também dá a entender que existem outras coisas a serem buscadas, a serem compreendidas. Eu não vou fazer uma explicação detalhada do texto que segue, mas apenas para a gente compreender a importância da parábola no conjunto dos discursos de Jesus. Diz assim: Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então vocês imaginam que as pessoas se reuniram ao redor de Jesus para escutar, e quando alguém vai ensinar alguma coisa, você quer que ela te explique, tintim por tintim? Você quer que ela faça todas as declarações para que você entenda as coisas e faça isso ou faça aquilo, ou deixe de fazer isso ou deixe de fazer aquilo. E no entanto, Jesus conta a história
de um semeador. E talvez, para aquele povo que estava acostumado à agricultura, era ainda um semeador esquisito. Veja, se você já trabalhou com agricultura, alguma forma de plantação, a parábola em si mesma ela te causa um mal-estar. Então, não vou tentar fazer o desdobramento, a explicação da parábola, porque ela serve para explicar por que Jesus fala desse modo em parábola. Vamos olhar a sequência um pouco aqui do texto. Aproximando-se, os discípulos, veja, se reuniu a multidão. No meio dessa multidão estavam os discípulos. Eles se aproximam e perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Olha só que interessante a reação dos discípulos. Por que o Senhor está explicando para esse povo todo que está querendo te ouvir em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós, os discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías. Certamente haveis de ouvir e jamais entender. Certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim os curem. Mas felizes os vossos olhos, Jesus falando aos discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Para que, em seguida, Jesus vai dar o sentido dessa parábola que ele acabou de contar. Percebam que a parábola, ela como que é um ponto de separação, de decisão entre quem permanece como multidão e aqueles que são os discípulos de Jesus. O que é isso, padre? Como é que a gente compreende isso? Ao longo do Evangelho, e a gente poderia citar muitas passagens, vai ficar muito claro entre quem é multidão, que é aquele povo que gosta de ver Jesus, quer acompanhar os milagres, se emociona com as curas, se impressiona com os exorcismos, se alegra quando Jesus multiplica o pão, mas a multidão permanece distante. Permanece apenas naquela observação não decidida por Jesus. Gostam de ver, mas não se comprometem com ele. Os discípulos, por sua vez, são aqueles que seguem o Senhor, que se comprometem com o pensamento, com o jeito de agir, com as atitudes de Jesus. O Evangelho vai deixar muito claro: para compreender o ensinamento de Jesus, eu devo ser discípulo. Se não houver uma decisão pessoal que me direciona a nosso Senhor Jesus Cristo, todo o ensinamento de Jesus, no máximo, serão palavras que iluminam, que alegram, que emocionam, mas não serão palavras que vão conduzir a nossa vida. As parábolas de Jesus, elas são como que uma porta, mas eu só abro essa porta através do seguimento. É seguindo o Senhor, é convivendo com Ele, que eu posso de fato compreender os seus ensinamentos. E aí, querido irmão e irmã, hoje, quem eu sou? Faço parte da multidão? Ou estou entre aqueles que procuram conhecer a vida de Jesus e se comprometer com Ele? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você possa partilhar as ideias desse vídeo com seus irmãos, com sua família, com a sua comunidade. Te peço que divulgue esse vídeo. Nós
Estamos organizando aí uma série para justamente ajudar a gente a compreender um pouco melhor a leitura do Evangelho, seja as parábolas, mas outras coisas também. Curta o vídeo, compartilha, deixa aí um comentário, escreve aí qual é a parábola que você gostaria que eu explicasse, e assim a gente vai construindo essa série com bastante envolvimento de vocês, tá certo? Compartilhe aí com o catequista, com o ministro da palavra, para que possa conhecer mais os ensinamentos de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.